E aí, gente, beleza? Tudo certo? Vamos começar então nosso curso de análise combinatória. A ideia é fazer um curso bem completinho sobre o tema, né? Vão ser várias videoaulas sobre isso. E nessa primeira, a gente vai falar um pouquinho do que é análise combinatória, né? Dar uma introduzida no assunto e falar sobre o princípio fundamental da contagem, que é o principal princípio dentro da análise combinatória. Beleza? Vamos lá? Então é isso aí, gente, ó. Primeiro vamos falar o que é a análise combinatória. A análise combinatória ela é uma parte da matemática que estuda principalmente de quantas maneiras você pode realizar alguma coisa. Então, na verdade, são problemas de contagem. Eu vou querer sempre contar de quantas maneiras eu posso escolher tal coisa, ou de quantas maneiras eu posso tomar alguma decisão, esse tipo de coisa. Alguns exemplos disso são, olha só, qual é a quantidade máxima de carros que podemos ter registrado no Brasil, tomando por base a constituição das suas placas? Então reparem, se eu tivesse que listar todas as placas possíveis, isso demandaria muito tempo. Então, por exemplo, uma das placas possíveis, AAA000, AAA0001. Poderia listar tudo e contar. Isso demandaria muito trabalho. Sabendo os conceitos de análise combinatória, a gente vai conseguir fazer isso sem muitas dificuldades. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente vai responder ainda nessa videoaula. Um outro tipo de questão dentro da análise combinatória. De quantas formas diferentes 5 pessoas podem se posicionar lado a lado para tirar uma foto? Então, tem 5 amigos ou 5 pessoas da mesma família ali, vão se posicionar lado a lado e vão tirar uma foto. De quantas maneiras eles podem fazer essa ordenação entre eles? Ou então, se eu tenho 5 tipos de frutas, quantas vitaminas diferentes eu posso preparar usando exatamente 2 delas? Você tem 5 frutas ali diferentes, banana, maçã, assim por diante. Você vai escolher 2 para bater ali com leite e fazer uma vitamina. Quantas combinações diferentes você tem? Então, todas essas são perguntas que envolvem essa contagem. O primeiro tipo de pergunta, ali, a primeira pergunta que eu coloquei, a gente vai responder usando o princípio fundamental da contagem, que é o que a gente vai ver ainda nessa videoaula. A segunda questão, sobre a foto, também é possível responder apenas com o princípio fundamental da contagem, mas a gente costuma colocar ela dentro do tópico de permutação, certo? Dá para responder tudo só com o princípio fundamental da contagem. Na verdade, com o princípio fundamental você consegue responder quase tudo, mas a gente acaba dando uma ênfase um pouquinho melhor para um lado ou para o outro, dependendo da questão. E a terceira questão aí seriam problemas que a gente coloca dentro do tópico de combinação, que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Para a gente conseguir introduzir esse princípio fundamental da contagem, coloquei um exemplo inicial, antes da gente enunciar o princípio, para a gente tentar validar esse princípio por nós mesmos. Olha só, Daniel decidiu almoçar numa lanchonete que oferece um combo composto por um lanche, uma bebida e uma sobremesa, por um preço justo. Neste combo, o cliente pode escolher entre 2 opções de lanche, 3 opções de bebida e 2 opções de sobremesa. De quantas maneiras Daniel pode montar o seu combo para fazer a sua refeição? Então ele vai chegar lá na lanchonete e vai ter que escolher o lanche dele, a bebida dele e a sobremesa. Ele tem até que relativamente poucas opções. Eu coloquei poucas aqui para a gente conseguir fazer um estudo um pouco mais ligeiro, certo? Quantas opções ele teria? Uma das maneiras de você responder essa pergunta é listando todas essas opções. E uma das maneiras de listar essas opções de maneira organizada é fazendo o que a gente chama de diagrama da árvore, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. A partir desse diagrama a gente vai conseguir chegar nesse princípio fundamental da contagem. A ideia é essa. Então, ó, coloquei ali no cantinho até, ó, só para a gente lembrar. Então ele tem 2 opções de lanche, 3 opções de bebida e 2 opções de sobremesa. Então imagina o Daniel ali, ele vai escolher o lanche dele. Na hora que ele vai fazer essa escolha, ele tem 2 caminhos. Ou ele escolhe o lanche 1, ou ele escolhe o lanche 2. Eu numerei eles aqui para facilitar para a gente. Se ele tivesse escolhido o lanche 1,
ele poderia, fez a escolha, agora ele vai escolher a bebida. Ele pode escolher a bebida 1, a bebida 2 ou a bebida 3. Se ele tivesse escolhido o lanche 2, mesma coisa, ele continuaria tendo essas mesmas 3 opções de bebida. Aí escolheu a bebida. Vamos supor que ele escolheu o lanche 1 e depois escolheu a bebida 1. Depois disso, ele teria que tomar uma terceira decisão de escolher a sobremesa, onde ele teria ainda 2 opções, ou a sobremesa 1 ou a sobremesa 2. Mesmo que ele tivesse optado pela bebida 2 aqui, ó, ele ainda teria 2 opções, sobremesa 1 ou sobremesa 2. Mesma coisa se ele tivesse vindo por aqui, por esse caminho. Ah, escolhi o lanche 1, escolhi a bebida 3, mas agora eu posso escolher ainda ou a sobremesa 1 ou a 2. E a mesma coisa no de baixo. Qualquer decisão ele teria sempre essas mesmas opções no final. Então, reparem que esse diagrama da árvore é um modo organizado da gente listar todas as possibilidades dele e contar. Cada raminho dessa árvore é uma possibilidade. Então, uma delas, por exemplo, aqui, ó, ele poderia escolher o lanche 1, a bebida 1 e a sobremesa 1. Essa é uma das possibilidades. Outra, ele poderia escolher o lanche 1, a bebida 3 e a sobremesa 2. É uma outra opção para ele montar o combo dele. Ou então poderia ter escolhido o lanche 2, a bebida 2 e a sobremesa 2. No total, para a gente saber quantas opções ele teria, basta a gente contar as terminações dessa árvore aqui. Certo? E se você fizer a conta, você vai ver que vão dar 12 maneiras de montar. Certo? Então, o diagrama da árvore está correto para você fazer essa contagem. Vai dar sempre certo. Só que nem sempre vai ser o jeito mais fácil. Por quê? Às vezes essa árvore pode ficar muito grande. Aqui eu coloquei poucas opções de lanche, de bebida e sobremesa, só para ficar uma árvore razoável. Mas se ele tivesse muito mais opções de bebidas, ou de sobremesa, ou de lanche, essa árvore ficaria muito grande. E daria muito trabalho para fazer na mão. Certo? Agora, tem um outro jeito da gente chegar nesse mesmo 12 que está aí. Vocês conseguem pensar um jeito de chegar nele? Reparem no seguinte, ó. Se você observar bem como que essa árvore é formada. Primeiro, ele teve que escolher o lanche 1 ou o lanche 2. De cada uma dessas escolhas, surgiram outros galhos dessa árvore, digamos assim, né? Então, e cada um desses 2 galhos tem a mesma quantidade de possibilidades. Então a gente pode falar que é essa quantidade vezes 2, né? Então tem 2 possibilidades para começar. Depois, tanto faz a escolha que ele tomou, ele teria 3 opções de bebida. Da onde surgiria então mais 3 raminhos, né? Se a gente pegar esse 2, multiplicar por esse 3, e depois, de cada uma dessas 6, 2 vezes 3 deu 6, porque eram 6 terminações até a bebida. De cada uma dessas 6 terminações, saíram mais 2 opções. Então bastaria a gente multiplicar por 2 de novo. Se a gente fizer essa conta, 2 vezes 3 vezes 2, a gente acaba chegando no mesmo 12. E isso não é coincidência. Todo problema de análise combinatória, que é formado por... tem um acontecimento formado por pequenas decisões. Se você quer saber de quantas maneiras o acontecimento pode ocorrer, basta você multiplicar o número de maneiras de cada uma das suas decisões, de cada uma das suas etapas que você chega lá. Certo? Isso é o que diz o princípio fundamental da contagem, que está aí, enunciado. Ó, vou ler com vocês. Se o acontecimento é composto por N etapas, e a primeira etapa pode ocorrer de K1 maneiras, a segunda de K2, a terceira de K3, e assim por diante, até a enésima etapa que pode ocorrer de Kn maneiras. Se cada etapa é com essas quantidades, o acontecimento pode ocorrer de K1 vezes K2 vezes K3 até Kn maneiras. Então basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa, para você ter o número de possibilidades do acontecimento como um todo. Beleza? Esse é o princípio fundamental. Um princípio bem simples, mas que resolve quase tudo. Vamos para um exemplo, ó. Segundo exemplo da nossa aula. E agora vão ser mais 4 exemplos. Os 4 agora a gente vai conseguir resolver com o princípio fundamental. Não vamos mais fazer aquela árvore. Aquela árvore era só para introduzir. Certo? Olha só, qual é a quantidade máxima... é o probleminha do comecinho da aula. Ó. Qual é a quantidade máxima de carros que podemos ter registrado no Brasil, considerando o modelo antigo de placas, formados por 3 letras e 4 algarismos? Então, raciocina no problema. Ó. Sempre se coloque uma dica para você resolver bem os problemas. Coloque-se no lugar da pessoa que está montando a placa. Então, você é o cara que vai escrever a placa.
Você tendo que fazer isso, você concorda que você vai ter que tomar 7 decisões? Você vai ter 7 escolhas? Você vai ter que escolher qual que é a primeira letra, qual que é a segunda letra, qual que é a terceira letra. Depois, o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro e o quarto. São 7 decisões para você tomar, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, para saber a quantidade de placas, basta você multiplicar a quantidade de escolhas em cada uma dessas 7 etapas. Eu coloquei ali, ó. A primeira etapa é escolher uma letra, onde você tem 26 opções. Né? O nosso alfabeto tem 26 letras. A segunda etapa é escolher outra letra que você também teria 26 opções. A terceira etapa, 26 opções. Depois são os algarismos, de 0 até 9. De 0 até 9 você tem 10 possibilidades. Então você teria 10 escolhas para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Fazendo esse produto, 175.760.000 carros. Então essa é a quantidade máxima de carros que a gente pode ter com aquele modelo antigo de placa. O modelo atual mudou um pouco, agora acho que tem 4 letras e 3 algarismos. Tenta depois fazer quantas possibilidades tem hoje e quanto que aumentou, certo? Fica aí como um exercício para vocês. Tudo bem? Um outro exemplo. Quantos números de telefone podem existir em São João da Boa Vista com o prefixo 3634? Então tem um telefone lá, imagina que você é o cara que vai criar um número de telefone. Só que o prefixo já é 3634. Você só vai escolher agora os 4 últimos algarismos, os 4 últimos números do telefone. Então seriam 4 etapas, certo? Na hora de escolher o primeiro número, você tem 10 opções, de 0 a 9. O segundo, 10 opções. Depois 10 opções e 10 de novo, totalizando então 10.000 telefones. Então quer dizer que com esse prefixo 3634 a gente pode ter no máximo 10.000 telefones. Por isso que é necessário às vezes criar mais prefixos, dependendo da cidade. Né? Em São João da Boa Vista tem mais prefixos, porque tem mais de 10.000 telefones provavelmente. Né? A população aqui é, não sei se é 80.000, 90.000 pessoas, né? Então provavelmente conseguiu mais de 10.000 telefones, precisa criar um novo prefixo. Mais um exemplo, ó. Determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os dígitos do conjunto de 0 a 9. Todos os dígitos, né? Então, ó, números de 3 algarismos. Tentem vocês resolver esse problema, pausem o vídeo, né? Assistam esse vídeo, todos os videoaulas minhas, tenta assistir com caneta e um papel, um lápis, e tenta resolver. Eu vou colocar o enunciado, tenta fazer sozinho, aí você despausa o vídeo e vê se conseguiu acertar, beleza? Olha só, eu tenho que formar um número de 3 algarismos e eu estou usando qualquer número de 0 até 9. Se eu vou formar um número de 3 algarismos, então eu tenho 3 etapas, eu tenho 3 decisões para tomar, certo? A primeira decisão, eu posso escolher qualquer número desses daí, menos o 0. Por quê? Se eu quero um número de 3 algarismos, ele não pode começar com 0. 0,27 é simplesmente 27, é um número com 2 algarismos. Então, para começar a minha escolha, eu tenho 9 opções. É qualquer coisa de 1 a 9, certo? O 0 não pode entrar. Já o segundo algarismo, aí pode ser qualquer coisa. Eu tenho 10 opções e no terceiro algarismo, 10 opções também, totalizando 900 números. Certo? Então, quantos números de 3 algarismos existem? 900. E o exemplo 5. Determine quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos do conjunto de 0 a 9. Repare que esse problema é muito parecido com o anterior. A única coisinha que tem a mais aí é a palavrinha distintos. Só essa palavrinha aqui, ó. Distinto significa diferente. Significa que eu quero formar números que tenham 3 algarismos diferentes. Então, se colocando no lugar de quem vai escrever esse número, você ainda teria 3 etapas. Você teria que tomar 3 decisões. Qual é o primeiro algarismo, qual é o segundo e qual é o terceiro. Na hora de escolher o primeiro, de novo, você pode escolher qualquer dígito, menos o 0, porque se começa com 0 já não é um número de 3 algarismos. Então você tem 9 opções. Agora, para o segundo algarismo, eu poderia escolher qualquer dígito desde que seja diferente do primeiro, do que já foi escolhido. Eu quero formar números com dígitos diferentes, certo? Bom, qualquer dígito significa qualquer número de 0 a 9.
que seriam 10 opções, como no exercício de cima. Só que agora não são todas as 10 que eu tenho de possibilidade. Tem que ser diferente da primeira, certo? Então seriam 10 menos uma opção, 9 opções, né? E para o terceiro algarismo, também pode ser qualquer dígito, desde que seja diferente dos dois anteriores. Então vamos supor que eu escolhi o número 1 e o número 2. Eu não posso escolher nenhum nem o 2 mais. Então são 10 opções, menos essas duas que já foram escolhidas, totalizando 8 opções para o meu terceiro dígito. E aí basta eu multiplicar essas possibilidades, vai dar aí 648 números, que são de 3 algarismos distintos entre si. Beleza? Um probleminha extra para vocês pensarem aí, ó. E se eu perguntasse quantos números de 3 algarismos tem pelo menos 2 algarismos iguais? Pelo menos 2 algarismos iguais. Ou seja, 2 iguais ou todos os 3 iguais. Com esses dois problemas que estão respondidos aí, você consegue a resposta. Certo? Tentem pensar um pouquinho. Pensou? Não precisa pensar no número, só pensa no raciocínio. Concordam que 900 é o total de números, né? Com 3 algarismos. Nesse total de números está incluso os que têm todos os algarismos iguais, 2 algarismos iguais e todos os algarismos diferentes. Está incluso tudo. Esses 648 é o total de números que tem os 3 algarismos diferentes entre si. Então, se eu pegar desses 900 e subtrair esses 648, eu vou estar pegando o total e tirando aqueles que eu não quero, aqueles que têm dígito todos distintos. Se eu não quero os distintos, vai sobrar os que têm 2 ou mais iguais. Então, fazendo essa subtração, você responderia essa pergunta aí. Beleza, gente? Então, essa é a nossa primeira aulinha para introduzir o princípio fundamental da contagem. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula.